Ô, gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Eu tenho uma mensagem, e o título da mensagem que eu tenho para nós, já quero dizer logo no início: bênção ou maldição. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Onde você estiver, vai o meu abraço para todos vocês. Eu quero agradecer os novos inscritos. Eu fiz um pedido a semana passada, inscreva no meu canal. Não que eu estou interessado em ganhar dinheiro, em ser famoso, mas o YouTube, ele fica olhando. Eu tenho, graças ao bom Deus, primeiramente, graças a você que tem curtido, assistido, divulgado este meu canal, eu estou muito bem. Eu estou bem e muito bem. Sou grato a Deus, porque quando eu iniciei, tudo é difícil. Eu quero agradecer o irmão, eu não vou dizer o nome de todos, mas os irmãos que têm me ajudado. Paulo Roberto foi o primeiro que surgiu em 2021. Em janeiro de 2021, dia 1º de janeiro de 2021, eu iniciei esse canal. E já estava aberto esse canal já há uns 6 meses, foi aberto em 2020, mas em 2021, em janeiro, eu iniciei. E Paulo Roberto, esse meu irmão, ele começou a mandar sempre os seus elogios, né? Os seus comentários. Eu fico muito grato por isso. Quero agradecer você, meu irmão. Eu não preciso nem falar o seu nome, mas você é daí do Ceará. Você sempre está. Vamos fazer esse canal crescer. Você e muitos outros que têm divulgado, passado para os seus parentes, para os seus amigos. Eu tenho percebido que o meu canal tem crescido. Estou muito feliz e grato. E quero fazer uma pergunta para o meu irmão Moacir. Onde fica, Moacir? Uma cidade, um local, acho que fica aí no Ceará, parece que o nome é Vazante Caiobau, ou Gaiobau, uma coisa assim, Vazante Caiobau. Acho que fica aí no Ceará. Qualquer coisa você me manda, tá bem? Graças a Deus por esse bom dia que Ele tem nos concedido. E o título da mensagem é essa que você já ouviu, que a benção ou a maldição. Irmão Nilson, mas maldição não é do Velho Testamento? A maldição não é do Velho Testamento? Não começou lá na Velha Aliança? Não é só na Velha Aliança, na Nova Aliança não existe maldição. Sim, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que começou aonde? Onde foi que começou a maldição? A maldição e a bênção caminham paralelo, caminham junto. Como eu sempre tenho dito nas mensagens, que a verdade e a mentira, ela não caminha junto, não. A mentira caminha na frente. A gente tem um costume de dizer que a mentira e a verdade caminham junto, não. A mentira vai na frente. A verdade está lá atrás. É muito difícil a verdade alcançar a mentira, porque a mentira vai abrindo caminho. Tudo que você vê, a mentira está sempre levando a vantagem. Mas vamos lá. A maldição, a primeira palavra, a primeira vez que ouvimos a palavra maldição, quando Adão desobedeceu a Deus, Deus veio e disse a Adão: Adão, a terra será maldita por sua causa. Então apareceu a primeira vez a maldição. Essa palavra maldição veio da boca do próprio Deus. Por sua causa a terra será maldita. Capítulo 3, versículo 17 de Gênesis. Então por isso que hoje nós vemos que a terra hoje, não preciso nem dizer,
as pessoas muitas vezes têm que plantar tanta praga que tem sobre a terra. Harmonismo, bom, não sei, mas está aqui dentro deste livro aqui, ó, Deus diz, por sua causa, Adão, a terra agora será maldita. E essa palavra não foi mais retirada. Você não encontra lugar nenhum que essa palavra foi retirada. Mas nós encontramos Deus dizendo a Abraão, Abraão, anda nos meus caminhos e tu serás uma bênção. Depois outra vez ele diz, bendita é todas as nações por meio de Abraão. Agora, outra vez nós encontramos a maldição. Lá, principalmente os três patriarcas. Os três patriarcas, que foi Abraão, Isaque e Jacó. Quando Isaque, já velho, já estava com a sua visão praticamente escurecida, já não conseguia ver mais, ele gostava muito do seu filho Esaú. Ele tinha dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú era um caçador. E ele gostava muito que Esaú ia para a floresta em busca da caça, e quando ele chegava, ele contava a história para o seu pai. E seu pai cheirava roupa, ele chegava com cheiro da selva, da mata, dos matos, da terra, enfim, ele sentiu o cheiro. E ele gostava muito do seu filho, que ele contava as histórias. E ele disse a Esaú, vai, meu filho, prepare uma caça bem saborosa e traga para mim, prepare um guisado e traga para mim, para que eu te abençoe antes que eu morra. Porque naquele tempo a benção era assim, o pai abençoava e tanto amaldiçoava. Então ele disse, vai e procura uma caça para mim e traga. E Esaú então saiu em busca da caça. Isso está no capítulo 27 de Gênesis. Ali no capítulo 27, logo no primeiro versículo, você já vai encontrar essa história. E ele saiu em busca da caça. Mas a sua mãe, Rebeca, ouviu o seu pai dizer isso para Esaú. Chamou Jacó, ela gostava muito de Jacó. Olha, seu pai vai dar a benção para Esaú. Corra, traga uma caça. Mas aonde? Não, pega do rebanho. Então Jacó disse, mas e se meu pai desconfiar? Porque Esaú é peludo, tem muito pelo sobre o corpo e eu sou liso. Ela diz, não, deixa comigo. Em outras palavras, ela chegou a dizer, se ele te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Olha que responsabilidade. Então Jacó foi lá e fez conforme a mãe mandou. Preparou rápido um guisado lá, assou, saboreou. E a mãe pegou do cabrito, do próprio cabrito, a pele do cabrito e colocou sobre seus braços, seu corpo. E ele foi à presença do seu pai. Chegando na presença do seu pai, ele diz, eis aqui, meu pai, a caça que tu pediste. Aí o pai falou assim, mas como? Tão depressa achasse essa caça, meu filho? Então ali entra outra mentira. A primeira mentira foi lá em Adão, a mulher que tu me deste. Foi a primeira mentira do homem. E nós vemos aqui a segunda mentira. O Senhor Deus me ajudou a encontrar essa caça e eu encontrei. Ele falou, então chega aqui mais perto, meu filho. Chega perto de mim, para que eu possa te tocar. Ele chegou, ele passou a mão e sentiu o pelo no corpo de Jacó. Ele diz, sim, a voz é do meu filho Jacó, mas o corpo é do meu filho Esaú. Ele pegou e abençoou Jacó. Comeu e abençoou Jacó. E ele diz, todo aquele que te perseguir, eu perseguirei.
todo aquele que te abençoar, eu abençoarei. Todo aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Esta palavra saiu da boca de Isaac. E Jacó, ele diz, aproxime e me beije. Jacó chegou e deu um beijo no seu pai e saiu da presença do seu pai. Assim que isso aconteceu, chega Esaú. Esaú chegou, correu depressa, preparou a caça e levou o guisado. Falou, eis aqui, meu pai, a caça. Coma e me abençoa. Ele estremeceu. Naquele momento, Isaac estremeceu e disse, quem foi que veio antes de você? E me trouxe a caça, me trouxe o guisado, eu comi e abençoei a ele. Esaú disse, não, meu pai, coma da mim e me abençoe também. Ele falou, não posso, porque a benção já dei àquele, não posso mais abençoar. Não, meu pai, não sobrou nenhuma benção para mim. Ele falou, nem uma benção. Mas meu pai, eu quero, não posso mais abençoar, porque a benção já dei a ele e a benção está com ele. Ele podia dizer assim, não, meu filho, vem cá. Eu abençoei e vou abençoar também você. Mas era um só. Era o primogênito que era abençoado. E Jacó passou na frente de Esaú. Enganou Esaú. Bem, então nós vemos que a maldição, naquele tempo, ela tinha uma causa. E quando o pai se aborrecia com o filho, se aborrecia com qualquer coisa, ele amaldiçoava e estava amaldiçoado. Deus assim confirmava. Nós vemos Balaão, no capítulo 22 de Número. Você pode pegar ali. Você vê que Balaão era um profeta. E aonde Balaão ia? Ele ia amaldiçoar quem? O povo de Deus. Agora, se Balaão era um profeta de Deus e foi pagaram um bom dinheiro para que ele fosse e amaldiçoasse, é uma história que eu não quero, se eu for entrar vai demorar muito. Ele foi pago para fazer isso. E ele pegou a mula e pegou mais 2 dos seus companheiros e foi para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o anjo entrou na frente com a espada, vocês conhecem aquela passagem, está no capítulo 22. Deus impediu que Balaão amaldiçoasse o povo, porque se ele amaldiçoasse, a maldição vinha. Era assim naquele tempo. Mas isso nós podemos olhar que também os profetas tinham esse poder de amaldiçoar. Olhamos que ali o profeta Elias, perdão, irmão, começa a falar, logo vem aquela tossinha na garganta. Elias disse ao rei Acabe, ele amaldiçoou. 3 anos e 6 meses não vai chover, nem sereno vai cair aqui nesse lugar. E aconteceu. Foi uma maldição que veio do profeta Elias. Nós olhamos para quem? Sucessor, que foi sucessor de Elias, Eliseu. Eliseu passa por um determinado lugar, uns jovens, uns adolescentes começam a criticar, chamar ele de calvo, isso é, de careca. Ele vira para trás e amaldiçoa aquele jovem e sai de um bosque que tinha ali do lado. No meio daquela estrada ali, tinha um bosque ali, uma mata, e saiu 2 grandes ursos saiu dali. E devorou 42 daqueles rapazes. Ele amaldiçoou e continuou a sua caminhada. O urso matou, despedaçou 42 jovens daquele ali. Isso está lá no capítulo 2 de 2 Reis. E eu acho que o penúltimo versículo, o penúltimo versículo, né, quase o último versículo desse capítulo. Então nós vemos outra vez, nós vemos que tanto
o profeta tinha o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Quando Eliseu chegou, disseram aqueles servos de Deus, disseram, meu senhor, essa água está amarga. Não conseguimos beber essa água. Eliseu jogou sal sobre aquela água e aquela água se tornou uma água saudável, uma água boa para eles beber. Outra vez o machado caiu no fundo de um rio. Eliseu fez o machado flutuar. Outra vez, nós vemos aquela passagem de Naamã. Naamã veio ao profeta. E o profeta, ele não saiu ao encontro de Naamã. Naamã era um general da Síria. E ele veio carruagem, com muitos soldados, trazendo com ele somas de vestes, ouro, prata, muitas coisas valorosas. E chegou na casa do profeta, o profeta nem lá fora saiu. Vai lá, diga o rei, diga o general, que mergulhe 7 vezes no Jordão e ficará curado. Então ali foi uma indignação para o general. Mas o general saiu indignado e foi embora, mas os seus companheiros conseguiram convencer que ele fizesse o que o profeta mandou. E o profeta, como se diz, não fez como hoje. Se chega um grande homem, um ricaço, um grande empresário, na porta da casa de um desses que se diz aí homem de Deus, carrega ele até nas costas. Mas Eliseu foi diferente. E o que aconteceu? O general mergulhou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 7 vezes, a sua pele ficou limpa. Ele era leproso. E lepra não tinha cura. A pessoa morria com a lepra. E era até discriminado, ficava ausente da sua família, da sua cidade. Leproso naquela época, naquele tempo, era um tempo muito difícil, como hoje. Hoje existe cura, naquele tempo não tinha. Mas a sua pele foi restaurada. E ele fica contente. Ele ficou contente e ele volta. Por que isso? Mas irmão Nilson, como o general foi curado? Se ele... Por causa dos seus companheiros, da insistência dos seus companheiros, que insistiram com ele que o fizesse. E ele obedeceu. A obediência. Não disse, Samuel, 1 Samuel 15, 22, que é melhor obedecer do que fazer um sacrifício? E ele obedeceu. Ele ia embora, mas os seus companheiros conseguiram fazer com que ele entendesse. Você saiu lá da Síria e veio até em Samaria e agora volta para trás com a mesma doença? Então ele obedeceu. E é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Geás, aí o general volta novamente na casa. Vocês acompanhem comigo. Volta na casa do profeta para oferecer os bens que ele tinha trazido da Síria. Ele diz, de graça recebo e de graça devemos dar. Leva tudo isso. Mas Geás, ou Geazi, um de Geazi ou Geás, é tudo a mesma coisa. Era um dos ajudantes que ajudava Eliseu. Ele não gostou. Assim que a carruagem saiu, ele saiu correndo atrás. Aí eles olharam e falaram assim, general, vem um homem correndo atrás de nós, e é um dos sucessores de Eliseu. Ele parou a carruagem e falou, vai bem, vai tudo bem, mas acabou de chegar, outra mentira. Vamos lá, outra mentira, Sushi. Chegou agora há pouco, 2 filhos dos profetas da região montanhosa, e estão necessitados disso, aquilo, tal, então manda um pouquinho dessas vestes, essas tal. Aí ele falou, não, leva tudo. Pode levar. Geás pegou, a roupa era muito. Então
ele pediu que um dos companheiros, um dos homens que estava com o general, ajudasse. Ele foi até um determinado lugar e falou: não, pode deixar por aqui mesmo, que aqui eu acabo de chegar. E ele escondeu aquela mercadoria. Quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu disse: onde tu estava? Oh, Deus. Onde tu estava? Teu servo não estava em lugar nenhum. Não pensa que em espírito não estava com você? Era momento de buscar esses bens materiais. Você precisava disso? Pois a ti te digo, a lepra de Naamã cairá sobre ti e sobre os seus descendentes. Amaldiçoou. Na mesma hora que ele acabou de amaldiçoar, Geás ficou branco, a lepra cobriu o seu corpo, a maldição veio imediatamente. Outra vez nós olhamos, isso que eu falo, isso é maldição. Quando, ali no capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel entrou na cidade de Jessé, pai de Davi. Quando ele foi para ungir um dos filhos de Jessé, que era Davi, como rei de Israel, quando ele entrou, que o povo viu a presença, o povo ficaram temerosos. O povo temia. O povo tinha medo, porque um profeta, quando chegava numa cidade, duas coisas. Ou ele veio para amaldiçoar, ou ele veio para abençoar. Então eles temiam. Mas quando ele chegou, eles vieram de encontro com ele. Assim que ele foi entrando na cidade, já vieram de encontro com ele. Qual é o motivo da sua vinda à nossa cidade? É de paz? Ele disse: sim, a minha vinda é de paz. Eu vim aqui para sacrificar esta novilha. Ele trazia com ele uma novilha. Ah, então ficaram todos felizes. Porque era assim. Era assim que acontecia naquele tempo. Então vocês veem que a maldição naquele tempo, ela era imediatamente, ela acontecia. Aí você olha para a carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala no capítulo 12, 14 de Romanos, ele diz: abençoai e não amaldiçoai. Mas por que Paulo diz abençoai e não amaldiçoai? Porque a maldição, ela não deixou de existir. Ela continua existindo, a maldição. A maldição, ela existiu no tempo ali de Jesus. Jesus não amaldiçoou a figueira? Quando correram, vocês conhecem aquela passagem, quando eles viram a figueira, eles estavam com fome, eles correram para apanhar fruto da figueira. Quando eles chegaram na figueira, a figueira ainda só tinha folha. Jesus olhou para aquela figueira e amaldiçoou, falou: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Que de agora em diante, e a figueira secou imediatamente. Então, a maldição, ela existia e ela continua existindo. Nós podemos olhar que o apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, no capítulo 13, versículo 11, ali de Atos, Paulo amaldiçoa um homem que começa a perseguir o apóstolo Paulo. E Paulo falava e ele combatia contra as mensagens, tudo que Paulo ia fazendo, ele vinha atrás desfazendo aquilo que Paulo pregava. Aí Paulo olhou para ele e disse assim: filho do diabo. Chamou ele de filho do diabo. Tu não deixa de blasfemar, falar contra a palavra de Deus, pois te digo que tu ficarás cego e não verá a luz do dia. Na hora que Paulo acabou de falar, o homem já começou a procurar alguém que poderia guiar ele no meio da multidão, porque ele ficou cego imediatamente. E aonde é? Na Nova Aliança, aqui na frente. Então agora nós olha para... Se fala assim, mas lá em Isaías
54, versículo 17, diz que toda arma contra nós, ela não, se nós não tivermos motivo nenhum, ela não vai nos atacar. Qualquer arma que se levantar contra nós, ela não vai nos ferir, não vai nos atacar. Toda língua que se levantar contra nós não vai prosperar. E olhamos lá para 25 de Eclesiastes, não, de 25 de Provérbio, e versículo 2, diz que a maldição sem causa, ela não prossegue. Tem que haver uma causa. Então tem que ter muito cuidado, que tem muitas vezes os pais amaldiçoando seus filhos, mãe amaldiçoando suas filhas. Ah, minha filha. Ah, mãe, eu tô querendo ser. Ser o quê? Ah, eu tô querendo quando eu crescer. Eu quero estudar, eu quero ser um dentista, uma médica, eu quero ser um engenheiro. Você vai ser coisa nenhuma. Você vai ser uma dona de casa, você vai cuidar da casa, cuidar dos seus filhos. Vai ser igual eu. O que eu sou na vida? Eu só servi para cuidar de vocês, cuidar da casa, cuidar do seu pai e tal. Você vai ser igual eu. Eu não tive estudo, não tive preparo nenhum, você vai ser igual eu. Não faça isso. Se um filho diz, papai, quando eu crescer, eu vou ser piloto de... O quê? Vem cá, mulher. Vem cá. Ouve o que essa criança está falando. Fala de novo. A criança, eu quando crescer... O que você vai ser? Você vai ser um carpidor de roça, vai ser um servente de pedreiro, vai ser um ajudante geral. Vai ser o quê? Seu pai nunca foi nada na vida, você vai ser igual ao seu pai ou pior do que seu pai. Não faça isso. Não diga isso. Eu vou viajar. Eu vou viajar, mas esse carro não está muito bom, já vou levar o dinheiro já para poder pagar o guincho para trazer esse carro de volta, porque esse carro vai quebrar no caminho. Você já está amaldiçoando a sua viagem antes de acontecer. Então, muito cuidado com aquilo que procede da boca. Talvez saia uma palavra da sua boca. Não adianta você colocar a mão na boca, porque a palavra já saiu. Então, por isso que Deus, você pode ver na história de Israel, quantas bênçãos veio sobre Israel, mas quantas maldição também veio sobre Israel. Tanta maldição naquela parte, que Deus disse que a serpente, aquelas cobras que picavam aquele povo, eles morriam. Mas Moisés, lá no capítulo 21 de Número, versículo 8, clamou a Deus, Deus diz, levanta uma serpente de metal. Todos aqueles que tinham que olhar para a serpente e era curado. Então Jesus vem e confirma essa palavra no capítulo 3, e 14 e 15 de João. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer e esperar que a vitória virá. Mas cuidado com maldição daquilo que sai da sua boca. Se você ouviu, gostou, curte esta mensagem, divulgue esta mensagem. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.